comigo, galera, fala comigo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo. Galera, se eu fizer uma pergunta para vocês, quem foi, se eu perguntar para vocês, quem foi o lutador, o boxeador, Cassius Marcellus Clay, você sabe dizer quem é? Respondeu? Depois da sua conversão para o islamismo, ele passou a ser conhecido no mundo todo como Muhammad Ali. Ele tinha algumas frases interessantes, ele tinha alguns pensamentos interessantes. Uma vez alguém perguntou para ele sobre... Ele ia ter uma luta com um excelente boxeador, e aí perguntaram para ele como que ele ia se aproximar. Eu esqueci o nome do boxeador agora. Como é que você vai se aproximar dele? Aí ele falou assim: voe como uma borboleta e ferroe como uma abelha. Ou seja, seja leve, né? E seja rápido, seja fatal, né? Na hora de golpear. E outra coisa que uma vez ele falou que me chamou a atenção foi perguntaram para ele: Muhammad, quantos abdominais você faz? E ele respondeu: eu não sei, eu só começo a contar depois que meu abdômen começa a doer. Então, por essas e outras, né, questões de se ele soubesse que o adversário dele estava treinando, ele ia treinar mais, soubesse que o adversário dele estava acordando tal hora, ele ia acordar mais cedo. Ele era um cara muito competitivo, né, e ele deixou muitos ensinamentos no mundo do boxe, né, que podem ser levados para a vida também, né, mas voltando a essa frase sobre que ele falou, né? Essa pergunta que fizeram para ele sobre quantos abdominais ele faz, ele respondeu que não sabia, porque ele só começava a contar depois que a barriga começava a doer, né? Dói, né? A gente que faz abdominal, a gente sabe, começa a doer, começa a dar aquela queimação, né? Eu posso traduzir isso como em outros aspectos, né, que a gente sempre tem que ir além. Veja bem, a gente pode ir até onde o corpo suporta, a gente pode enxergar isso da seguinte forma: eu tenho que andar a segunda milha, a terceira milha, eu tenho que fazer sempre algo mais. Mas se não, outro dia tu falou do overtraining, são coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. Aí lá a gente estava falando sobre excessos, né? Aqui a gente está falando sobre limite. Então você não pode se limitar. Você tem que enxergar o que está além da montanha. Dizem, né, que sempre, por exemplo, aqui voltando para o mundo do jiu-jitsu, quando a gente está lutando, que a gente está cansado, está exausto, dizem que a gente tem ainda uma reserva de 30% de energia para continuar treinando. Enfim, o que a gente leva de aprendizado com isso? Que a gente sempre pode fazer algo a mais. Que a gente não precisa necessariamente se limitar. Eu vou fazer 3 séries de 50 abdominais. Então faz o seguinte, faz 3 séries de 50 abdominais, mas faz como o Muhammad Ali. Começa a contar depois que a barriga começar a doer. Perfeito. Então, pessoal, na nossa vida é assim. Tá? Então, saindo desse universo das lutas e da preparação física e do condicionamento físico e da atividade física, levando para o intelecto, levando para o lado espiritual, levando para todos os aspectos da nossa vida. A gente sempre pode fazer algo mais, a gente sempre pode ir além. A montanha está aqui na minha frente, mas o que tem depois dela? Eu vou lá buscar, vou ultrapassar essa montanha. Eu quero saber o que tem lá depois dessa montanha, eu posso ir. A gente não pode se limitar, a gente não pode achar que a gente não tem condições de ir adiante, porque a gente tem. Eu me lembro de uma frase que meu pai sempre dizia:
ele falava assim: meu filho, Deus dá o frio conforme o cobertor. Sempre que tinha alguma situação difícil, né, que eu recorria a ele, ele falava: Deus dá o frio conforme o cobertor. Ou seja, se tu estás passando por esse momento na tua vida, é porque tu tem capacidade de superar. Então a vida é assim. Como nós já conversamos também, ter problemas é inevitável. Ser derrotados por eles é opcional. Você vai dizer: eu tenho um problema. E ele vai me derrotar, eu baixei a guarda, beleza. Ou eu vou superá-lo. Eu tenho capacidade para isso? Tenho capacidade, sim. Tá? Então é isso, pessoal. Vamos sempre buscar fazer tudo. A gente já conversou diversas vezes sobre isso. Tudo que a gente se propor a fazer, faça da melhor forma possível. Sempre dê o seu melhor. Seja no mundo do esporte, seja no mundo profissional, seja dentro do teu lar, seja como pai, como esposo, como filho. Faça sempre o teu melhor. Como pessoa, como ser humano. Sempre buscando fazer o melhor. Tá certo? Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí, dá um joinha, fortalece, tá bom, galera? Aquele abraço, tamo junto. Os